Olá pessoal, na nossa aula de hoje realizaremos alguns exemplos sobre o tema composição de movimentos e lançamento oblíquo. Vamos lá? Exemplo 1. Para atravessar um rio cuja correnteza se movimenta a 1,6 metros por segundo, um navegador orienta seu barco perpendicularmente à direção de movimento das águas. O barco se move em relação às águas do rio a uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Que velocidade em módulo esse barco apresenta em relação às margens do rio? Então, para responder essa questão, vamos ver. Os dados que nós temos é a velocidade da correnteza do rio, que o valor é 1,6 metros por segundo, e a velocidade do barco em relação ao rio, que é 1,2 metros por segundo. E detalhe, ele diz que o navegador orienta o seu barco perpendicularmente à direção de movimento das águas. Então, a velocidade do barco é perpendicular à velocidade da correnteza do rio. Então, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, onde a velocidade, no caso o módulo da velocidade do barco em relação à margem, vai ser a velocidade resultante. Nós, utilizando Pitágoras, vai ser, no caso aqui ele está formando uma hipotenusa, que ele vai andar dessa forma, e aí nós temos a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Por isso que utiliza Pitágoras. Então vai ficar a velocidade ao quadrado é igual à velocidade da correnteza ao quadrado, mais a velocidade do barco ao quadrado. Substituindo valores, temos 1,6 ao quadrado, que é a velocidade da correnteza do rio, mais a velocidade do barco, que é 1,2 ao quadrado. 1,6 ao quadrado é igual a 2,56 e 1,2 ao quadrado é igual a 1,44. Realizando a soma entre os dois, 2,56 mais 1,44 será igual a 4. Vou passar o expoente 2 para o segundo membro sobre a forma de raiz. E a raiz quadrada de 4 será 2. Portanto, a velocidade relativa do barco será igual a 2 metros por segundo. Está respondida o nosso exemplo 1. Exemplo 2. Nos Jogos Olímpicos, um atleta lança um dardo com velocidade inicial de 30 metros por segundo, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Desprezando-se o atrito do ar e adotando a gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a 0,7. Pede-se o módulo da velocidade do dardo no instante t igual a 2 segundos. Então é uma questão de lançamento oblíquo. Perceba que o atleta lança um dardo a uma velocidade inicial de 30 metros por segundo e ao lançar o dardo ele produziu um ângulo de 45 graus no lançamento. Então ele pede para você calcular o módulo da velocidade do dardo. Então, lembrando da aula passada, nós vimos que tem a presença num lançamento oblíquo, essa velocidade vertical de trajetória parabólica é representada por outras duas velocidades, que é a velocidade vertical, que nós chamamos de VOY, e a velocidade horizontal, que é o VOX. Tá? Então, bora lá. Inicialmente, vamos determinar os módulos das componentes da horizontal e vertical da velocidade inicial. Então, vamos achar o VOX e o VOY. Então, lembrando, velocidade horizontal, representada por VOX, é igual à velocidade inicial do dardo vezes o cosseno do ângulo, que no caso do problema é 45 graus. E a velocidade, substituindo valores, velocidade inicial é igual a 30, 30 metros por segundo, e o cosseno de 45 é igual a 0,7. Multiplicando 30 vezes 0,7 dará
21 metros por segundo. Lembrando que a velocidade horizontal ela é sempre constante, porque não há nenhum vetor que impeça esse movimento, então ele mantém a velocidade constante. Próximo passo é descobrir a velocidade vertical, o VOY. Então, ó, VOY é igual à velocidade inicial vezes o seno de 45. Então, ó, nós já sabemos que a velocidade inicial do dardo é 30 metros por segundo e o seno de 45 graus também será igual a 0,7. Substituindo 30 vezes, aí multiplicando 30 vezes 0,7, dará exatamente 21 metros por segundo. Lembrando lá da aula, nós vimos lá na aula que a velocidade horizontal ela se mantém constante, porque não tem nada o que atrapalhe, então ela mantém a mesma velocidade na horizontal. Lembra lá do simulador, do exemplo? Agora já no segundo, a velocidade vertical, nós temos a presença da gravidade influenciando no movimento vertical. No movimento de subida, o movimento é retardado e no movimento de descida, o movimento é acelerado. Então nós temos movimento retilíneo uniforme para o VOY. E detalhe, esse é o valor da velocidade, professor, mas já achei a velocidade inicial, mas cuidado, essa é a velocidade inicial na vertical. Nós precisamos descobrir qual o valor da velocidade no instante de 2 segundos, tá? Então, para calcular, ó, no instante de 2 segundos, vamos utilizar a fórmula do vovô gato. Detalhe, que é a própria fórmula do vovô, a famosa fórmula do vovô ateu, que nós estamos trabalhando com movimento uniformemente variado. Só que detalhe, quando ele lança inicialmente o dardo, ele está no sentido ascendente para cima. E nesse momento que ele está subindo, o movimento vai de contra a gravidade. Ele está subindo o lançamento ascendente e a gravidade o está puxando para baixo. Então, nesse caso, ó, como a gravidade está no sentido contrário à trajetória, colocamos ela negativa, então fica menos 10. No caso aqui já botei direto. Velocidade na vertical será igual à velocidade inicial do lançamento na vertical vezes o produto da gravidade, que é menos 10 vezes o tempo. Pronto, substituindo valores, velocidade inicial na vertical é 21 metros por segundo, a gravidade vale 10, no caso menos, porque é sentido oposto à trajetória, ela está puxando o dardo para baixo, vezes o tempo, que o instante aqui é igual a 2. Realizando os cálculos, ó, 10 vezes 2 dá 20, 21 menos 20 vai ser igual a 21 menos 20 igual a 1 metro por segundo. Então essa velocidade, a nossa velocidade, no instante de 2 segundos, a velocidade será igual a 1 metro por segundo. Pronto. Agora eu vou descobrir qual a velocidade do dardo no instante de 2 segundos, utilizando o valor da velocidade total, que é a soma das componentes. A velocidade total vai ser igual à velocidade inicial na horizontal, que vale 2, no caso, no instante de 2 segundos, a velocidade é de 21 metros por segundo, porque ela é constante, não muda, e no instante de 2 segundos, a velocidade na horizontal, na vertical do dardo, vai ser de 1 metro por segundo. Então, vai ficar 21 ao quadrado, e a velocidade na vertical, no instante de 2 segundos, vai ser de 1 metro por segundo. Pronto. Calculando, 21 ao quadrado vai dar 441, e 1 ao quadrado dá 1. 441 mais 1 dá 442. Vou passar o expoente 2 para o segundo membro em forma de raiz, e a raiz quadrada de 442 será igual a aproximadamente 21. Vai dar 21, alguma coisa, mas a gente arredonda para 21 metros por segundo. Portanto, descobrimos a velocidade do dardo no instante de 2 segundos. Está respondida a nossa segunda questão. Bom, ficamos por aqui e até a próxima oportunidade. Um abraço.